Vamos conversar um pouco, irmãos. Nós terminamos na semana passada a nossa série sobre Efésios e hoje nós estamos começando uma nova série que Deus nos falou, que Deus assim tem mexido muito com os nossos corações. Deus nos orientou a fazer isso para o nosso bem, dos pregadores, aqueles que vão pregar. Deus falou assim: olha, eu quero que vocês cavem fundo para achar essas palavras, tanto para vocês quanto para a comunidade, porque isso é o que eu quero que vocês se apeguem. Porque a série ela se chama Guiados pela Palavra. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Então nós vamos falar sobre essas palavras de Deus que estão na Bíblia, que Deus liberou sobre nossa comunidade, as palavras, as promessas de Deus que estão nas Escrituras. Nós vamos cavar e achar essas palavras, para que nós possamos basear a nossa vida nessas palavras, e não nas circunstâncias, e não no que está acontecendo, e não no que está vindo pela frente, porque nós temos uma certeza que as coisas vão piorar, as coisas já estão piorando, desastre, e as Escrituras falam, Jesus fala que é necessário que isso aconteça antes que Ele venha. Amém ou não amém? Vocês entendem isso? Então nós não podemos trazer uma palavra de esperança baseada no que o mundo está vivendo, mas a palavra de Deus fala grandes promessas sobre a igreja no meio desse tempo ruim, e que a igreja vai ser gloriosa, a terra se encherá com conhecimento de Deus, paz, alegria, poder de Deus, e várias outras promessas estão sobre a igreja, de maneira que nós não podemos caminhar olhando para as circunstâncias e para o que está acontecendo, mas nós vamos caminhar baseado na palavra de Deus. Amém ou não amém, irmãos? É o que Ele falou, são as promessas dele. Irmãos, nas Escrituras tem mais de 8.000 promessas para nós. Amém ou não amém? Amém. Sabia disso? Mais de 8.000 promessas que nós podemos apropriar delas e crer que elas vão se cumprir na nossa vida. Então são muitas palavras de Deus liberadas sobre nós para que a gente viva com medo ou vivendo meio atribulado, oprimido pelas circunstâncias. Nós precisamos viver baseado no que a palavra de Deus fala sobre nós. Então por isso nós estamos iniciando essa série hoje, e hoje será um dia para nós introduzirmos, falarmos um pouco sobre como será essa série, um pouco na palavra de Deus, o que Deus tem nos falado, o porquê dela e como nós vamos caminhar na palavra que Deus nos deu. Amém ou não amém? Amém. Vocês viram que minha dicção já está meio ruim, estou embolando meio as coisas, mas vai dar tudo certo, tá bom? Se eu trupicar, enrolar, a gente conserta, volta e bora para frente, para que o nome de Jesus seja glorificado. Então, hoje a introdução, o tema é Guiados pela Palavra. Nós vamos conversar um pouco. E eu estava lendo muitas coisas, vendo muitas coisas, e eu decidi em Deus começar por algo que faz muito sentido para nós. Se você não sabe, o nome da nossa comunidade se chama Gilgal, não por causa de uma denominação, você não vai ver outras denominações, não é esse o nosso interesse. Mas Gilgal tem a ver com a nossa identidade, e Gilgal era o lugar onde o povo se acampou antes da conquista da terra prometida. O povo de Israel estava saindo da escravidão do Egito, atravessaram o deserto, depois dos 40 anos, eles acampam em um lugar para conquistar a terra prometida. O nome desse lugar onde eles estavam acampados se chama Gilgal, né? É um nome diferente, talvez você não está acostumado muito a ouvir, né? E até a história, depois você pode, se você ainda não conhece a história, você pode perguntar, que a gente te explica como que foi isso. Mas eu resolvi começar com essa história, que tem muito a ver com a nossa identidade. Então não é uma denominação, mas é a nossa identidade. Amém? Redar um pouco para cá, porque eu acho que eu estava muito para lá, estava olhando só esse povo aqui. Vocês são bonitos, mas o povo daqui também é bonito, né? Tem que olhar para todo mundo. Tô bonito? Tô bonitinha. Gostou? Eita glória. Minha esposa lá, é minha esposa, tá? Ela que cuida de tudo. Eita mulher, hein? Já tem dono, viu, irmãos? Tá bem casada para a glória de Jesus, aleluia. Bora para frente. Então eu quero conversar um pouco sobre essa conquista da terra, sobre a chegada nessa terra, né? A gente sabe que Deus levanta Moisés para tirar o povo de Israel que estava escravo no Egito. Amém ou não amém? Relembrando com vocês, e para talvez você que não saiba dessa história, o povo de Israel ficou escravo no Egito
Egito escravizava esse povo de Israel. Deus levanta Moisés para libertar esse povo. Então Moisés tem todo o processo da libertação desse povo, as 10 pragas. Eles saem, passam pelo deserto, atravessam o mar. Então eles chegam na terra prometida. Quando eles chegam na terra prometida, nós vamos ver lá em Números capítulo 13, que Moisés envia 12 espias para analisar a terra, para entender como era a terra, para saber quem morava lá, quem eram os habitantes, como seria essa conquista, como seria o trabalho, para eles verem a terra, se a terra era realmente boa, como Deus havia prometido. Se Deus prometeu, com certeza seria boa, né, gente? A palavra de Deus não volta vazia. E esses 12 espias, né, um de cada tribo de Israel, que eram 12 tribos, um de cada tribo, eles vão até essa terra para falar, para ver o que estava acontecendo, para entender qual era o local que Deus havia prometido para eles, a terra que Deus orientou para que eles fossem. E esses 12 espias vão até essa terra para observar essa terra. Então, em Números 13, 26... a Bíblia fala assim sobre o relato desses espias, desses 12 espias. Qual foi o relato? Vamos ler. Ali relataram a Moisés e a toda a comunidade israelita o que tinha visto, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório: entramos na terra, a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos delas, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. E então no versículo 30, nós temos então Calebe pegando a palavra para falar. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque é certo que venceremos. 31, mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os descendentes de Enaque, diante de quem parecemos gafanhotos, e nós também parecíamos aos olhos deles, como gafanhotos, né? Nós parecíamos aos olhos deles. Então nós temos aqui, irmãos, 2 relatos, nós vamos ver mais, mas eu quero que você entenda uma coisa: Deus proferiu uma palavra para aquele povo. Eu vou libertar vocês de Israel e vou levar vocês a uma terra que emana leite e mel, a uma terra que é muito frutífera, a uma terra próspera, e eu vou abençoar vocês. Essa palavra saiu da boca de Deus. E mais do que isso, irmãos, era uma palavra que Deus já tinha falado a Abraão 400 anos atrás. Essa promessa já estava sobre Abraão. Deus falou para Abraão: olha, eu vou trazer os seus filhos, os seus descendentes para essa terra no devido tempo. E essa palavra estava se cumprindo naquela geração. A palavra que Deus havia falado estava se cumprindo. E olha, irmãos, não era que o povo estava ali aleatório, ou tinha trupicado e caído na terra, mas Deus já havia feito grandes milagres para que eles chegassem até esse lugar, e nós conhecemos bem a história. Deus já tinha feito as 10 pragas, que é as coisas assim, incríveis, irmãos. Água se tornando em sangue, o filho primogênito morrendo, tantas coisas que eram impossíveis aos olhos dos homens entender como foi feito. Então, grandes milagres, água da rocha, maná caindo do céu, várias coisas Deus já tinha feito antes deles chegarem a primeira vez a essa terra. Então eles não estavam ali aleatórios, eles estavam debaixo de uma palavra de Deus e de uma manifestação poderosa de Deus sobre a vida deles. Então o que eles deveriam relatar? Eles deveriam entender que Deus prometeu, e diante de tudo que Deus já tinha feito até agora, Deus era fiel para cumprir essa palavra. E esse foi o comportamento de 2 homens, dos 12 que nós falamos, 2 homens tiveram esse comportamento: Josué
e Calebe. Os homens falaram: não, realmente, é verdade. Essa terra mana leite e mel. Os frutos precisavam de 2 homens para carregar o cacho de uva, de tão grande que era. Era impressionante como aquela terra era frutífera, como ela era realmente de acordo com aquilo que Deus havia prometido e falado com o seu povo. Mas também havia cidades fortificadas, também havia gigantes descendentes de Enaque, de grande estatura, que eles pareciam gafanhotos perto dele. Mas existe uma diferença. Para onde nós estamos olhando? Josué e Calebe estavam olhando para a palavra de Deus, porque eles também viram as mesmas coisas do que os outros espias. Amém ou não amém? Qual foi a diferença do que eles viram? Eles viram as mesmas coisas, sim ou não? Eles foram no mesmo lugar, passaram pelos mesmos lugares, viram os gigantes, viram as cidades fortificadas, viram os frutos, eles viram as mesmas coisas. Por que eles têm, então, diferentes relatos? Por que será que eles falaram coisas diferentes? É engraçado, irmãos, que os outros 10 espias, sem ser Josué e Calebe, nesse texto que nós lemos, falaram que eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra. Olha que loucura! Deus dá uma palavra positiva sobre a terra, sobre aquele lugar. Mas os homens, movidos pelo medo e pelo espanto, eles espalham uma palavra negativa, uma palavra contrária a palavra de Deus. Por quê? Por que eles fizeram isso? Porque as circunstâncias estavam falando mais alto do que a palavra de Deus na vida deles. Agora, nós não movemos pela circunstância, nós nos movemos pela palavra de Deus, pela fé. Muito bem. Agora, esse relatório causou algo no povo, que eu quero ler com vocês no capítulo 14, do versículo 1 ao 4. Vamos ler. Aquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Olha o tamanho do desespero do povo, irmãos. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão e toda a comunidade. E lhes disse, presta atenção na besteira que saiu da boca desse povo, irmãos. E vamos aprender com isso, porque o Espírito Santo tem falado isso conosco. Quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não será melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolham chefes e voltemos para o Egito. Então o relatório, irmãos, esse povo não tinha ido lá ver a terra. O que deixou ele nesse estado de desespero foi o que os espias falaram, foi o relato deles. Como nossas palavras contaminam as pessoas, irmãos. Como nossas palavras influenciam as pessoas. Como aquilo que está movendo a nossa vida influenciam as pessoas. Agora, se eu estou sendo movido pela palavra de Deus, eu posso levar pessoas a viverem os propósitos eternos de Deus. Agora, se os meus olhos estão nas dificuldades, nas circunstâncias, nos problemas, eu estou levando pessoas contrariamente àquilo que Deus está fazendo. Qual foi a palavra deles? Quem dera se nós tivéssemos morrido no deserto. Bom, nós já aprendemos sobre isso, sobre o poder da palavra. Mas antes de nós chegarmos lá, eu quero falar para vocês sobre Josué e Calebe novamente, no versículo 6 do capítulo 14. Olha Josué e Calebe, o que eles falam. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas roupas e disseram a toda a comunidade. Vocês sabem que rasgar a roupa era sinal de humilhação. Eles estavam se humilhando, falando, olha gente, nós estamos nos humilhando, por favor nos escutem, por favor entendam. A terra
que percorremos em missão de reconhecimento, ela é excelente. Olha a diferença do relato, irmãos, de pessoas. Ela é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e dará essa terra a nós. Somente, olha a observação, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Olha a diferença de posicionamento. Pessoas que se posicionam baseado na circunstância e nos problemas, e duas pessoas que estão se posicionando baseado no que Deus tinha falado. Uma observação é: por favor, não sejam rebeldes. Aqui, ser rebelde é se movimentar ao contrário do que Deus está falando. A rebeldia aqui se manifesta em ir contra a palavra de Deus liberada sobre a minha vida. Desculpa. Minha pergunta é: qual é a palavra de Deus liberada sobre a sua vida? Quais são as palavras de Deus para você? E como você tem se movido diante delas? Como um sábio ou como um rebelde? Tão somente não sejam rebeldes. Não se rebelem contra a palavra que Deus liberou, mas creiam nela. Lembra do que o povo falou? Juízes 14, versículo 28. Lembra do que o povo falou? O que o povo falou? Quem dera se nós tivéssemos morrido no... Não foi isso que eles falaram? Versículo 28 do capítulo 14. Deus agora começa falando: diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que vocês pediram. Ok, eu vou fazer a vocês o que vocês estão proferindo com a boca de vocês. Neste deserto cairão os seus cadáveres. Todos os que foram contados no recenseamento, todos os que têm 20 anos e que se queixaram contra mim, nenhum de vocês entrará na terra que com juramento eu prometi fazer habitar, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. O que Deus fala? Ok, se vocês falam que é melhor morrer no deserto, assim vai acontecer com vocês. Eu não vou fazer vocês entrar na terra que eu prometi. Deus está reafirmando, irmãos, várias vezes, ao longo desta caminhada, Deus reafirmava: eu vou conduzir vocês a essa terra, e vou fazer vocês entrar nela. Mas a incredulidade na palavra de Deus fez com que eles começassem a murmurar, a reclamar: ah, está difícil, ah, eu não estou aguentando, ah, é gigante, ah, é isso, ah, é aquilo, não vai dar, ah, eu vou desistir, ah, eu quero voltar para o Egito, que lá era melhor, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Começaram a murmurar, reclamar. Até que Deus fala: ok, eu vou fazer conforme vocês estão falando. Lembra a palavra que nós falamos quando nós estávamos estudando sobre Efésios, no capítulo 5, quando nós falamos sobre o poder da palavra? Nós falamos sobre duas coisas. Primeiro, a palavra, ela revela o nosso coração. É só vocês lembrarem dos missionários, hein? Qual que era a musiquinha? A boca fala aquilo que o coração tá cheio. Tá cheio. Jesus falou isso, né? Jesus falou isso em Mateus 15, 16. Olha, não se preocupe com aquilo que entra na boca, mas se preocupe com aquilo que sai, porque é o que sai da boca que mostra o coração perverso que nós temos. E a outra coisa, Tiago 3, versículo 6, fala que a língua é um órgão pequeno do nosso corpo, mas ela pode ser incendiada pelo inferno, e ela dá direção
a nossa vida. A Bíblia fala que ela incendeia, olha aqui, olha, ela incendeia todo o curso da nossa vida. Então, aquilo que eu falo dá direção para a minha vida. A comparação de Tiago aqui no capítulo 3 é como um pequeno leme em um barco, que direciona todo o barco. Então, se o barco vai para um lado, o leme está sendo virado. A Bíblia fala que a minha língua, a minha boca, também faz isso com a minha vida. Ela dá direção para a minha vida. Lembram? Se não lembram, pode pegar no YouTube, está lá salvo. Vocês podem relembrar essa palavra. Mas eu trouxe só para nós nos lembrarmos. Porque o que Josué e Caleb falam no versículo 9 de Números capítulo 14 é: não se rebelem, não falem contra o Senhor. Por favor, não falem, porque aquilo que vocês falarem é aquilo que vai direcionar a vida de vocês. Então, irmãos, o medo, as circunstâncias, as dificuldades, porque Deus não prometeu que seria fácil, mas Deus liberou uma palavra que iria acontecer. E assim sobre a sua vida e sobre a minha vida, irmãos. Deus tem uma palavra liberada sobre a sua vida. E para ela se cumprir, você precisa crer que Deus falou e se mover em cima do que Deus falou. Agora, está apertado, ok, está difícil, ok, tem gigante. Qual foi a palavra que Deus me falou? É essa palavra que eu vou falar. Mas se você se deixar levar pelas circunstâncias, e olha, irmão, a gente fala sobre o povo de Israel, e a gente às vezes até critica eles, como se eles falassem: nossa, esse povo ingrato, ei, que povo miserável, que povo burro, não souberam aproveitar a oportunidade que Deus estava dando, aí o povo ignorante, né? A gente lê a história depois que passou a história, a gente se acha aquele juiz, né? Ei, se fosse eu no lugar, você está doido? Eu não ia fazer isso. Irmãos, nós estamos fazendo isso hoje. Quantas vezes você tem falado mal? Quantas vezes você tem reclamado? Quantas vezes você tem criticado as pessoas? Quantas vezes você tem reclamado daquilo que está acontecendo porque o seu ministério não vai para frente, porque as pessoas estão atrapalhando? O Satanás está se levantando. E aí você fala: eu não aguento mais. E briga, e fala, e geme, e murmura, e reclama. Mesmo comportamento do povo do deserto. Se Deus liberou uma palavra sobre você, ninguém, nada pode deter a palavra liberada de Deus. Ela vai se cumprir, a não ser que você mesmo a impeça de se cumprir. Quem impediu o povo de entrar, se não somente a palavra que eles proferiram? Deus prometeu. O povo falou: é melhor morrer no deserto. Deus falou assim: tudo bem, vou fazer o que vocês estão pedindo. E eles não entraram. Os filhos dele entraram, porque Deus falou assim: eu vou cumprir. Essa nação vai entrar. Se essa geração não tem fé o suficiente para alcançar essa terra, eu espero essa geração passar 40 anos no deserto, até que todos morram, mas os seus filhos eu farei cumprir a minha palavra, porque a palavra de Deus é fiel para ser cumprida. Agora os olhos de Deus estão sobre a terra e estão procurando pessoas capazes de crer no que Ele tem falado, para manifestar o reino dEle nesses dias, irmãos. Dias de dificuldade, sim. Dias de tribulação, sim. Dias que nós estamos enfrentando muitas coisas em nossa mente, sim, irmãos. Mas aquele que crê verá a glória de Deus. Aquele que crê verá a glória de Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Se você está passando por um problema, irmãos, que parece impossível, se o pau está quebrando no seu trabalho, ou no seu casamento, ou no seu ministério, ou aonde for, reconheça o Senhor e a palavra que Ele tem, para que Ele possa endireitar as suas veredas. É o que o texto bíblico está falando, irmãos.
Reconheça onde Deus está, Senhor. Qual é a sua promessa nesse tempo? Eu tenho uma palavra do Senhor. Irmãos, a palavra da terra foi dada a Abraão, e ela se cumpriu 400 anos depois. Quantos de nós estamos carregando sobre nós palavras que foram liberadas aos nossos pais? E nós podemos ser a geração que irá cumprir essas palavras, se nós crermos. Porque, irmãos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Qual é o estilo de vida do cristão? Ele vive pela fé na palavra de Deus, e ele não vive pelo que ele está vendo, ele não vive pelas dificuldades. Só que nós tem nascido uma geração de crente enjoado, crente chato, emburrado, ô crentaiada, viu só? Está amarrado. Já viu que esse crente chato, que não tem Jesus, só reclama? Ah, tá frio demais. Ah, agora tá quente demais. Nesse tempo agora fica apertado, porque na sombra tá frio, no sol tá calor. Aí vai pro sol, reclama. Aí vai tá quente demais. Tira a blusa, vai pra cima. Agora tá frio demais, veste a blusa. Vai passar o dia inteiro chorando. Vai passar o dia inteiro reclamando, porque nunca tá bom para ele. Já viu uns crentes que ele não muda o ambiente que ele está? Muito pelo contrário, o ambiente que ele está parece que é um ambiente difícil de viver, que só fica reclamando e falando mal dos outros, reclamando, você chega perto dele, Jesus, sai desse corpo que não te pertence. Espírito de murmuração, quem dera se fosse, né? Porque se fosse o diabo, você mandava embora, ele saía, né? Mas não, é a gente com essa cabeça dura, falando e reclamando e falando mal de tudo. Porque nós não somos capazes de crer na palavra que Deus liberou sobre as nossas vidas. Irmãos, eu estou falando isso para vocês, eu estou falando isso para nós, porque o que Deus nos falou sobre essas palavras de encorajamento foi para nós também procurarmos, para eu procurar. E eu também estou tendendo a ser um crente chato. Eu também estou tendendo a ser esse crente que minhas orações diante de Deus eram só reclamando diante de Deus. Eu ficava pensando, agora que Deus está trazendo essa minha memória, eu falei assim, gente, a hora que eu começava a ir para o tempo de oração, Deus devia falar assim, não, lá vem Felipe, nossa, lá vem a choradeira daquele menino, e eu, Jesus, eu não estou aguentando, Jesus, eu vou morrer. Aí eu, com as minhas lamúrias diante de Jesus. A hora que Jesus falava assim, nossa, lá vem o Felipe para o quarto orar. Sangue e fogo. Porque não tinha otimismo e nem fé nas palavras que Deus já me falou, irmãos. E, irmãos, eu tenho tantas palavras e tão pouca atitude. Ai, Deus, tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia de mim. E sabe uma outra coisa, irmão, que me deixa... Ai, Felipe, converte em nome de Jesus. Nós já vimos muitos milagres acontecendo sobre nossas vidas, irmãos. O início dessa comunidade é um milagre. Vocês não têm ideia do que Deus fez, das palavras que Deus deu. Só que o bonitão aqui está diante de Deus. Está difícil, Senhor. Vou morrer, não aguento. Porque eu estava olhando para as circunstâncias e não para a palavra de Deus. Se eu olhar pela palavra de Deus, irmãos, eu vou chegar diante dele o quê? Glorificando o nome dele, irmãos. O lamento é bíblico, mas quando você vê, nós vamos ver que os salmistas que lamentam e abrem o coração para Deus, eles terminam o seu lamento glorificando o nome do Senhor. Depois vocês leem em casa o Salmo 13, eu já falei muito aqui. Salmo 13, o salmista fala assim, até quando, Senhor? O Senhor vai me deixar abandonado? Até quando eu vou ver os meus inimigos triunfar sobre mim? Até quando eu vou ver essa tristeza no meu coração? Até quando? Ele lamenta, irmãos, não há problema em lamentar, mas o final da oração é: eu, todavia, me alegrarei na sua salvação. Eu vou cantar ao Senhor, porque o Senhor tem me feito o bem. Duas coisas: ou é doido, que uma hora está bipolar, que uma hora está reclamando e depois começa a se alegrar,
Ou é um homem que está aprendendo a viver pela palavra de Deus? Amém ou não amém? Ou você aprende a viver pela palavra de Deus e fala o que Deus fala, que é contrário às circunstâncias, como esse salmista do capítulo 13. Coloca para mim, aí ó, olha aqui irmãos, coloca o versículo 1, PP, por favor, do 13. Não, do 13, passou, opa, aí. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderá de mim o teu rosto? E ele vai lamentando. Até quando ficarei inquietações no íntimo, é tristeza no coração? Agora vai lá para o 5, PP. Olha como é que ele termina. Eu, porém, confio no teu amor leal. O meu coração exulta ou se alegra na sua salvação. Versículo 6, PP, por favor. Eu cantarei ao Senhor, porque Ele, pelo bem que Ele tem me feito. Uai, mas você estava reclamando agora que você estava com o coração cheio de tristeza? E isso é a realidade de um homem que reconhece as mazelas e a tristeza, mas confia na palavra liberada pelo Senhor. Parece um homem bipolar, mas não. É aquele que abre o coração diante de Deus, mas se apega não ao que o coração está pondo para fora ou às circunstâncias, mas se apega na salvação e na palavra de Deus. Se apega em quem Deus é. Eu me alegrarei no Senhor, porque o Senhor tem me feito bem. Mas você não estava reclamando agora que está ruim? Se apegar na palavra de Deus é viver pela fé e não pela vista. Vamos ver outro texto. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Presta atenção no que ele fala. Nós, porém, somos como aqueles que se retiram. Não somos como aqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da sua alma. Nós, porém, não somos como dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da sua vida. O que Deus está falando? O justo viverá pela fé, e aquele que retroceder, eu não me agrado dele. Então o autor de Hebreus rapidinho fala, nós somos aqueles que perseveram e que vão falar das coisas do Senhor. Então, irmãos, nessa conquista da terra, as circunstâncias estavam falando não, mas a palavra de Deus estava falando sim. Então o que eles teriam que falar? O que os espias teriam que falar? As circunstâncias ou a palavra de Deus? A palavra de Deus. A circunstância pode estar tudo ao contrário, irmão. Lembra de Abraão? Aos 75 anos, foi-lhe prometido um filho, que seria pai de multidão. 75 anos, irmão. 75 anos. Vocês entendem que 75 anos é difícil ter filho. Hein? Tem alguma irmã aqui com mais de 75 disposta a ter um menino, hein? Não é bom não, né? As de 30 já estão dando varada. Hein? 75 anos ele tem uma promessa de um filho. Só tem um detalhe. Ele nunca teve filho porque a mulher era estéril. Não podia ter filho. Olha a circunstância. Aí passa pouco tempo, irmão, coisa boba. 25 anos. E ele faz 100 anos. 100 anos, irmão. Tem algum jovem de 100 anos aqui para dar um glória? Não tem, né, irmão? 100 anos. 100 anos, irmão. E a promessa de Deus, eu vou te dar um filho. Ah, Jesus. E a mulher? A mulher surge com a bela história, né? Vou fazer o seguinte, Abraão. Eu tenho uma novinha ali. H, o nome dela. Eu acho que vai ser melhor. E Deus falou assim, a minha palavra é fiel para cumprir o objetivo dela. Olha para você ver, irmãos. Tudo falava não. É verdade ou não, né? 100 anos, mulher estéril, já tinha passado 25 anos que Deus falou. Irmão, quem vai acreditar nisso, gente? Sabe o que a gente faz? Eu não sei se você já fez isso. Quando está muito difícil de uma promessa de Deus cumprir, você fica arrumando jeitinho, já viu? Não, pode ser que essa palavra que Deus falou para mim, vai ser, né? Pode ser que
Quando vier, não, eu acho que a gente interpretou errado, né? Porque pode ser que o filho do meu filho, o neto do bisneto, ele um dia vai entender e vai. A gente começa tentando desviar, porque a gente começa a perder a fé naquilo que Deus prometeu. Mas se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. É o que aconteceu com Abraão. Agora presta atenção nesse texto incrível, irmãos. Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos 4, 18. Abraão, olha, irmãos, contra toda a esperança, em esperança, creu. O que ele fez? Contra toda a esperança, irmãos. Tinha alguma coisa a favor de Abraão, irmão? 100 anos, mulher estéril, sem vigor da vida, o bicho estava sem condição nenhuma de cumprir a promessa. Então, contra toda a esperança, em esperança ele creu, tornando assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Ele creu no quê? Volta um pouquinho, Pepe, por favor. Como foi dito ao seu respeito. E quem falou a respeito dele? Deus. E se Deus falou, irmãos, contra toda a esperança, Abraão creu. Olha o versículo 19, sem enfraquecer na sua fé, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Ele não é bobo, né? Ele não é burro não, né? Ele sabia, falou assim, não, meu corpo não tem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara estava sem vitalidade. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecida em sua fé, dando glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Eita glória! Vocês não empolgam com esse trem, não, gente? Irmão do céu! Esse é um dos segredos da fé. Ele foi fortalecido, versículo 19, ele foi fortalecido na fé. Como que ele era fortalecido na fé? Dando glória a Deus. Fala reclamando? Ele era fortalecido na fé, falando mal da mulher. Rimou, né? A mulher, culpa sua que nós não vamos ter um menino. Olha para você ver, Deus prometeu, mas você não tem coragem de ficar preparada para ter um menino. É essa mulher que Deus me deu que está atrapalhando as promessas. Não, irmãos. Ele dava glória a Deus, o Senhor é bendito. 100 anos de idade, sem vitalidade no seu corpo, e muito menos da sua esposa. Glória seja dada ao seu nome, Senhor, porque se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. E as coisas que Satanás colocava na mente dele, já era. O que ele fazia? Bendito seja Deus, porque Ele é fiel para cumprir. Como que ele fortalecia a fé, irmãos? Falando, dando glória ao nome de Jesus, sem olhar para as circunstâncias. Contra toda a esperança, ele creu. Então, irmãos, essa série de palavras que nós estamos começando é para que nós possamos nos lembrar das palavras que Deus falou e não nos apegar nas circunstâncias, mas crer que Ele é fiel para cumprir, amém ou não amém? Se Ele falou, Ele vai fazer. Olha o que Abraão falou, irmãos. Olha o que no versículo 21 de Romanos 18, de Romanos 4, eita glória! Estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido, mesmo contra todas as circunstâncias, mesmo contra todas as circunstâncias, mesmo contra toda a esperança, mesmo contra tudo e todos, Abraão tinha uma coisa a se apegar, e era a palavra de Deus, e essa palavra era suficiente para mudar a história da vida deles. Essa palavra é suficiente para nós nos apegarmos, irmãos. Essa palavra de Deus é suficiente. 2 Coríntios 4,16. Eu vou ter que dar uma acelerada, senão a gente não vai conseguir ceiar hoje. 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. Presta atenção, irmãos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, presta atenção, olha o segredo. O que Paulo está falando? Olha, os nossos sofrimentos, eles estão nos desgastando mesmo, embora a gente está sendo desgastado, embora são muitos sofrimentos,
mas eles são leves e momentâneos, comparados à eternidade, irmãos. 100 anos de puro sofrimento na terra é leve e momentâneo, comparado a toda a eternidade de glória que teremos com o Senhor Jesus. Por isso que Paulo fala isso. E olha o que ele conclui no versículo 18: assim fixamos os nossos olhos, não no que vê, não no que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Onde estão os seus olhos? Aonde estão os nossos olhos? Na palavra que Deus falou ou nos problemas e nas circunstâncias do dia a dia, irmãos? Aonde estão os nossos olhos? Será que nós estamos procurando na Bíblia versículos para fundamentar a nossa existência? Vamos voltar para o Egito. Está escrito na Bíblia: vou te levar para o Egito. Aí procura um versículo para justificar uma vida baseada naquilo que Deus não falou. Então, irmãos, nós precisamos de ficar atentos. O Alex falou semana passada sobre a armadura. E a armadura, antes de falar sobre ela, nós temos uma guerra que não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades, demônios, porque são eles que ficam tentando entrar na nossa mente. Porque aquilo que nós falamos é produzido por aquilo que nós sentimos e pensamos. Então a batalha começa onde? Aqui. E aí nós pensamos, e depois que nós pensamos, nós falamos. E aí que está o problema, porque nós aprendemos que o que nós falamos dá destino à nossa vida. Então nós precisamos iniciar a nossa guerra um pouco antes daquilo que nós falamos. Nós precisamos iniciar a guerra onde? No que nós estamos pensando. E a Bíblia tem instrução para isso? Sim. Glória a Deus que nos deixou as Escrituras. Deus nos deixa uma ordem para nós seguirmos sobre os nossos pensamentos, sobre aquilo que nós temos que pensar. Porque se as circunstâncias, as dificuldades conseguem entrar na nossa mente, irmãos, rapidinho a gente está sendo manipulado e a gente vai seguir os nossos pensamentos. Daí está reclamando, daí está falando, daí está um punhado de besterol para fora. E aí a vida está toda destruída. Quais são as ordens que Deus fala sobre nossa mente? Colossenses 3, versículo 1. Portanto, vocês que já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, a primeira orientação que nós temos é: nós precisamos pensar em coisas maiores do que simplesmente a terra. Nós precisamos pensar no que Deus está pensando. Segunda coisa, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Gente, Filipenses 4, 4. Não é por isso que vocês não sabem essa. O que fala? Alegrem-se sempre no Senhor. É uma musiquinha, né, gente? Essas musiquinhas, gente, tem que ajudar nós a saber os versículos da Bíblia, hein? Finge que você está cantando com as crianças e decorando. Alegrem-se. Filipenses 4. Para você gravar o versículo, irmão, tem que ser, hein? Tem que ser esperto. Mas vamos ler o resto do Filipenses 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Gente, presta atenção. Alegrem-se sempre. E no dia que está ruim? Sempre vem da palavra do grego, que quer dizer sempre. Sempre é todo dia, toda hora, sem parar, no café, no almoço e no jantar. Existe uma ordem, uma alegria, nos momentos mais difíceis da sua vida, pode brotar no seu coração. Porque nós sabemos que Gálatas 5 fala que a alegria, ela é um resultado de quem no nosso coração? Do Espírito Santo. A alegria é um fruto
Do Espírito. Então por isso que Paulo tem embasamento para falar: alegrem-se sempre. E quando a mulher te vê naqueles dias, Paulo, chata que dói, alegre-se. E as mulheres que estão nesses dias terríveis, os hormônios estão tudo bagunçado. Hormônio não converte, né, gente? Infelizmente, eles dão uma bagunçada. Mas a palavra de Deus é mais forte do que os hormônios. O Espírito Santo é mais poderoso do que os hormônios. Jesus é muito mais, muito mais, muito mais. Então que nós possamos aprender. Gente, isso aqui não era para eu falar não, mas eu empolguei aqui. Que nós possamos aprender a nos alegrar, ser crentes alegres. Sempre. Que horas? Sempre. Alegrem-se sempre. Vamos continuar agora em nome de Jesus, senão não, Jesus. Novamente eu digo, ele ainda afirma: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Versículo 6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Olha que segredo para guardar a sua mente, irmãos. A paz que excede todo o entendimento vai guardar o seu coração e a sua mente. Por quê? Se você não andar ansioso, mas colocar diante de Deus com oração, súplicas e ação de graças, adorar o Senhor, coloque todos os seus pedidos e confie na mão do Senhor, e a paz vai guardar o seu coração e a sua mente. Finalmente, irmãos, então ele termina sobre a mente. Então, se você tem a sua mente guardada, quando você lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade e as suas orações, sua mente tem paz. Então ele fala: então, finalmente, olha para você ver a ordem: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Pensem nessas coisas. Então, irmãos, nós temos aqui uma ordem das Escrituras de Deus para mim e para você. Ele tem uma ordem clara e direta. Pensem em coisas amáveis, pensem em coisas puras, pensem em coisas que têm boa fama, pensem em coisas que têm louvor, pensem em coisas que vêm do Senhor. Enche a sua mente com esses pensamentos. Pensem nisso. A ordem é: se tem louvor nisso, pensa nisso. Amém ou não amém? É uma ordem. Agora, irmãos, quantas vezes nós não pensamos nisso? Até chegar na nossa boca e virar murmuração. Quantas vezes você está pensando mal do seu irmão? Opa, isso tem boa fama? Isso tem uma coisa boa nisso? Quantas vezes você está pensando mal sobre a situação que você está vivendo? Porque você, coitado de você, né? Você não pode viver coisa ruim. Coitado de você e de mim também, né, irmãos? Porque eu também sou do mesmo jeito. E aí você pensa: não, isso não pode estar acontecendo isso comigo. Olha o meu trabalho, todo mundo ganha promoção, só eu que não. Deus esqueceu de mim. E você começa a pensamento ruim: aquele cara não merece, aquele cara é um sem vergonha, ele é malandro, ele não faz isso. Isso são pensamentos bons, irmãos? Não. Mas o fulano não veio hoje no serviço agora para você ver, eu estou aqui sozinho. Satanás. A gente começa a pensar coisas ruins. Mas a ordem do Senhor é o quê? Pense em coisas boas. Aonde começa a nossa guerra então? Antes de você irar, nós aprendemos isso também, lembra? No estudo de Efésios. Porque a ira, ela dá lugar ao diabo. Então a ira precisa ser apaziguada antes que ela se manifeste. E ela começa aqui dentro. Então, irmãos, os nossos pensamentos precisam ser tomados pelas coisas do Senhor Jesus. Então, quando no seu pensamento vier algo, e o diabo soprar algo: mas isso é ruim, mas é um enviado de Satanás, você começa a mudar os seus pensamentos. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é grande, e o Senhor fará coisas maiores, porque a palavra do Senhor vai se cumprir. Eu não sei o que está acontecendo com esse irmão, eu não posso julgar esse funcionário, não sei como está na casa dele, mas eu sei que Deus é poderoso para fazer, além de tudo que eu possa imaginar. Mesmo se esse irmão não fizer nada, mesmo se esse companheiro de trabalho não fizer nada, Deus vai me ajudar, e nós vamos chegar naquilo que Ele quer que eu faça.
Mude os seus pensamentos, ao invés de falar mal das pessoas, ao falar mal das pessoas da sua casa, do marido. Irmãos, como você muda o seu casamento? Mude os seus pensamentos sobre o seu cônjuge. Mude os seus pensamentos sobre ele. Baseie-se na palavra de Deus. Encha os seus pensamentos das coisas de Deus, para que quando você falar, você fale das coisas de Deus e da palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus sobre o seu casamento? Fale ela. Mas meu marido vacilou de novo. Fale a palavra de Deus sobre a vida dele. Fale a palavra de Deus. O que Deus falou, fale ela. O que Deus falou, fale. Declare. Haja segundo aquilo que Deus está falando e fazendo, irmãos. Seja um cristão vitorioso. Seja um cristão que caminha na palavra de Deus, que é um cristão cheio de graça, cheio de alegria. Onde estão, irmãos, aquelas pessoas que você chegava perto e dava vergonha? Eu lembro de senhoras simples da nossa comunidade, quando eu era menor. Sofria igual, não sei, mas estava sempre alegre. E eu falava, gente, que alegria é essa? Alegria de quem confia na palavra de Deus. Alegria de quem confia no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E ela vai nos fazer vencer todas as coisas. Então, irmãos, os pensamentos, nós precisamos vencer. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Pois embora vivamos como homens, nós não lutamos segundo os padrões dos homens. As armas com as quais nós lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir as fortalezas mentais, para destruir as fortalezas do diabo que está tentando construir dentro de você. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha o que a Bíblia fala: eu vou pegar todos os meus pensamentos contrários e vou levá-los cativos, ou seja, eu vou prendê-los à palavra de Deus, eu vou prendê-los a obedecer à palavra de Deus e não à circunstância, eu vou levá-los a crer na palavra que Deus está liberando sobre mim, e vou mover a minha vida em cima dessa palavra, e Deus irá cumprir tudo o que Ele já fez. Amém ou não amém, irmãos? Deus já cumpriu muitas palavras sobre a minha vida, irmãos. N palavras, mas existem outras para cumprir, e eu preciso crer e declarar. Olha o que o salmista fala em Salmo 42, versículo 11: porque você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Você sabe o que é uma alma perturbada, irmãos? Uma alma triste. Era contra o que o salmista estava lutando aqui, irmãos. E isso é uma música. Por que o salmista conversou com a mente dele, com a alma dele, com suas emoções? Por que ele fez isso, irmãos? Por que ele fala para a sua alma? Isso é uma canção, ele cantava, essa era uma música. Você vai ver lá, tem pausa, tem tudo organizado como uma canção. E ele cantava isso, porque você... Nós temos uma música assim também, tem? Porque te abates, ó minha alma. Agora eu fui lá, hein? 1970. Perdendo a calma, não tenha medo. Em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Por que a gente não canta isso quando a alma está atribulada, irmãos? Agora eu vou te dar uma coisa que eu aprendi com um pastor que eu admiro muito. Vou fazer uma dinâmica com vocês. Amém ou não amém? Amém. Cada um vai ter que dar um mortal triplo carpado twist para trás. Brincadeira, não é isso não. Eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Presta atenção aqui, bastante atenção. Nós vamos descobrir por que o salmista estava falando com a sua alma. Preparados? Vocês vão contar para mim, na sua mente, não fala nada, vai contar na mente, de 1 até 50 quando eu falar, entendido? Na mente, vocês vão contar de 1 a 50, entenderam? Sim ou não? Vamos lá então, quando eu falar vocês começam. Pode começar, de 1 a 50 na mente, conta. Agora todo mundo fala comigo, Deus é bom.
que aconteceu com a contagem? Parou? Por que ela parou, gente? Parou? O pensamento parou? É por isso que o salmista está falando para a alma dele, irmãos, para que o pensamento pare de dominar ele, mas ele seja dominado pela palavra daquilo que Deus falou. É por isso que o salmista vira para a sua mente e fala assim: porque está abatida, irmã alma. A mente dele, a alma dele está assim, eu estou triste, eu não vou conseguir, não vou fazer. O que o salmista fala? Ele começa a dominar a mente dele pela palavra de Deus falada por ele mesmo. Ele fala: porque você está abatido, minha alma? Coloque a sua confiança no Senhor, porque eu ainda o louvarei. Deus é bom, o Senhor é bom em todo tempo. Comece a falar, irmãos, coisas que Deus fala, e domine os pensamentos que o diabo tem jogado na sua mente. Isso é uma estratégia que nós vimos em um salmo, mas nós não usamos. Então a nossa mente está atribulada, triste, amargurada, e a gente está lá, aquele borocochô. Aprendeu com o salmista, amém ou não amém? Amém. O que você vai fazer então? Cante ao Senhor, fale: o Senhor é bom. Ó minha alma, mude o seu pensamento. Pare de olhar para as circunstâncias. Olhe para a palavra do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Mude o ambiente da sua mente. Consequentemente, você vai mudar o ambiente ao seu redor. E aonde você trabalha, aonde você mora, aonde você estiver, o ambiente de tristeza será transformado para um ambiente de fé na palavra do Senhor. E um ambiente de alegria. Porque você vai começar a confiar no Senhor e não naquilo que está na sua mente. Amém ou não amém, irmãos? Fale as verdades do Senhor, declare, porque a fé, ela pensa e fala. Romanos 10, para a gente terminar: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Presta atenção: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então crer sem falar não é fé. A fé existe 3 passos, nós já pregamos sobre isso. Primeiro, você crer com o seu coração. O segundo, você fala com a sua boca. E o terceiro, você age segundo aquilo que você fala. A fé, ela te movimenta. Ela começa no coração de Jesus e vai para você, que você crê e você começa a falar. Mude suas palavras em nome de Jesus, irmãos. Mude suas palavras. Comece a falar daquilo que Deus é, de quem Ele é. Agora, irmãos, nós vamos ceiar ainda. Oh, Jesus, me perdoe, irmãos. Eu queria terminar 20 minutos mais cedo, mas vou terminar 20 minutos mais tarde. Me perdoe. Agora eu quero só falar para terminar Hebreus capítulo 6, versículo 11. Nós não estamos falando de coisa fácil. Eu não estou prometendo nada fácil para vocês. É algo que precisa esforço, precisa dedicação. O texto de Hebreus 6 fala isso. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza da sua esperança. Eu estou na NVT, tá? Versículo 12: assim não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que por causa da sua fé e perseverança herdaram as promessas. Por causa da sua fé e perseverança herdaram as promessas. Como se herda, como se toma posse das promessas que já foram liberadas para nós? Como se toma posse da palavra de Deus? Pela fé e pela perseverança. No versículo 6, fala, para que vocês não se tornem, no 12 do capítulo 6, né? No 12 mesmo, PP. Assim não se tornarão displicentes. Essa palavra displicentes é preguiçosos. Assim se vocês entenderem o que Deus falou, se vocês se dedicarem a isso, vocês não serão preguiçosos como outras pessoas, mas pela perseverança e pela fé, vocês herdarão as promessas. Então existem promessas, na Bíblia mais de 8.000, existem promessas específicas para você, existe uma palavra de Deus sobre você, e você vai tomar posse dela em nome de Jesus, pela fé, e não pela circunstância. Você vai mudar o ambiente com as suas palavras, em nome de Jesus, e você vai herdar perseverando, até que Deus cumpra a sua palavra sobre a sua vida. Amém ou não amém, irmãos?
Deus quer mudar a nossa vida, Deus quer mudar a nossa história. E essa série vocês vão ver várias promessas e palavras de Deus, para que nós possamos nos apegar e falar sobre ela, para mudar a realidade da nossa vida. Como o salmista, lembrem desse Salmo 42, irmãos. Porque você está atribulada, minha alma, porque você está triste, confie no Senhor. Ah, minha mente, por que você está me enganando assim? Confie no Senhor, ainda o louvarei, eu vou me alegrar nele, ele é a minha esperança. Mude o ambiente em nome de Jesus. De todas as promessas, irmãos, se agarre ao que Deus vai falar nesse tempo, nessa nova série, mas declare com sua boca, haja com sua vida. Vamos, em nome de Jesus, ser como aqueles que pela fé e perseverança herdam e alcançam as promessas. Amém ou não amém? Que Deus possa falar ao seu coração nessa nova série de palavras, irmãos. Que Deus fale tremendamente aos nossos corações. Que nós possamos crer, que nós possamos viver, que nós possamos falar, que nós possamos agir conforme a palavra do Senhor e mudar a realidade onde nós vivemos. Amém ou não amém? Amém. Segredos, irmãos, das Escrituras são muito especiais para nós. Eu estou aplicando isso na minha vida, para deixar de ser um crente chato, um crente murmurador, um crente borocochô. Eu convido você também a fazer isso na sua vida. Declare as palavras sobre o seu marido, declare as palavras de Deus sobre sua família, declare as palavras de Deus sobre sua esposa, declare as palavras de Deus sobre os seus filhos, declare a palavra de Deus sobre sua comunidade, sobre os seus irmãos. Declare as palavras de Deus sobre a sua mente e sobre o seu coração. Confie, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém?